Estamos na segunda mensagem sobre avivamento na Bíblia, avivamento na vida de homens de Deus e avivamento no ministério de alguns homens de Deus. E nessa noite nós vamos falar sobre o avivamento no ministério de João Batista. Você pode ficar sentado? Terminando o Antigo Testamento, terminando Malaquias, nós começamos o Novo Testamento com o Evangelho de Mateus, e tem uma página em branco. Você achou uma página em branco na sua Bíblia? Achou a sua página em branco? Então eu quero orar com você. Deixe nessa página em branco. Pai Santo, nessa noite nós estamos aqui porque o Senhor nos amou e enviou o Teu Filho. O Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós, para ressuscitar, ascender aos céus e enviar o Teu Santo Espírito para nos trazer vida, e vida que flui como rio de águas vivas. O Senhor nos tornou filhos pela fé em Cristo, e agora, Senhor, como os Teus filhos dessa terra, nós Te pedimos, Senhor, para o Senhor nos avivar, para o Senhor continuar fluindo com o Teu Espírito, para que o Senhor desça sobre nós com a Tua graça e com o Teu poder, porque nós não queremos ficar como o Teu povo ficou entre o Velho e o Novo Testamento. Ajuda-nos, ó Pai, e tem misericórdia de nós, até que Cristo volte, ou até que nós, ó Pai, venhamos falecer nessa terra, no nome de Jesus, amém. Avivamento. Avivamento na sua essência é trazer vida ao que estava morto. Avivamento é trazer vida ao que estava morrendo. Então a Bíblia diz que João Batista surge no deserto da Judéia, um lugar de morte, um lugar de escassez, um lugar de extremos. De dia, sol de 50 graus, eu já estive num deserto de 50 graus, 53 graus eu peguei, e é muito, muito, muito quente, e de noite é um frio que faz menos 0 graus, são os extremos, e não há vida nesses lugares. E então, no deserto, mas não apenas no deserto lugar, no deserto profético do povo de Deus, nessa página que você vê em branco, entre o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento, cerca de 400 anos, em que a voz profética de Deus, em que o falar de Deus ao seu povo, através dos profetas, foi silenciada. A Bíblia diz em Provérbios 29:18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O povo de Deus, o povo escolhido por Deus, para andar com Ele, e para Deus andar no seu meio, estava corrompido, havia se desviado dos caminhos do Senhor para o pior pecado de todos, e não é o pecado da idolatria, e não é o pecado da violência, e não é o pecado da incredulidade, nem da impureza sexual, nem o pecado da rebeldia. O templo de Deus havia sido destruído, e Zorobabel, cerca de 600 anos antes de Cristo, reconstruiu o templo. O templo agora havia sido reformado e ampliado por Herodes o Grande. Ficou uma maravilha, que até os pagãos olhavam para aquele templo e achavam uma maravilha. O povo de Deus, através de Esdras e Neemias, que ajudaram Zorobabel a reconstruir o templo, mas não só reconstruir o templo, trazer o povo de volta para Deus,
fez com que o povo não mais se voltasse para a idolatria. O povo se voltou para a palavra de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, eles começaram a cometer o pior pecado de todos. O pecado da religiosidade. O povo de Deus havia transformado o culto a Deus em rituais, em formalismo, em moralismo, em legalismo. E tudo isso sem a presença de Deus e sem o poder de Deus mata. Pois Jesus disse para aqueles homens religiosos: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Agora pegando aí, por favor. Hoje ninguém vai dormir com a Vitória aqui. Aquele povo havia se voltado para as Escrituras, para o Antigo Testamento, e eles se matavam de estudar as profecias, os textos, se preocupavam em cumprir tudo aquilo. Os fariseus, saduceus, os escribas, os mestres da lei, os anciãos, esperavam que Deus enviasse o Cristo, o Messias, através da prática do Antigo Testamento fiel, muito certinho, e colocaram regras sobre regras. Eles achavam que Deus iria enviar o Messias, o Cristo, e que com isso Deus iria trazer salvação para o seu povo novamente, para serem libertos da escravidão do Império Romano, que os afligia com altos impostos, que maltratava eles, que corrompia a terra deles como eles achavam, com o pecado, com o paganismo, com a idolatria. Eles achavam que eles poderiam trazer o Messias pela prática zelosa da lei, mas eles se tornaram religiosos. Eles se tornaram, como Jesus disse, sepulcros caiados. Assim como você vai no cemitério e você vai lá no mausoléu e ali dentro tem um caixão, e dentro daquele caixão tem o quê? Tem osso, tem pó. É bonito por fora, mas é podre por dentro. Assim estava a nação de Deus, os judeus, que ali esperavam Deus falar com eles, que esperavam que Deus enviasse o Messias, o Salvador. 400 anos de silêncio. Então Deus cumpre a profecia de Isaías 40, 1-3, de Malaquias 3:1, que enviaria uma voz que clamaria no deserto, que enviaria o seu mensageiro, aquele que prepararia o caminho do Senhor, aquele que prepararia o caminho do Messias, do Senhor que iria vir na carne. O próprio Senhor em pessoa, como ser humano, iria vir. E aí então, milagrosamente, através de um casal de idosos que não tinham filhos, ambos eram descendentes de Arão. Tanto o pai quanto a mãe de João Batista, Zacarias e Isabel, eram descendentes de Arão. Ele poderia ser sumo sacerdote, mas eles não tinham filhos. Então o anjo Gabriel apareceu. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias e disse: Zacarias, enquanto ele estava oferecendo incenso dentro do templo, incenso tem fogo, e ali estava oferecendo incenso diante de Deus, e o incenso nos lembra a oração, que diante de Deus a nossa oração é lembrada dia após dia. Ali então aparece o anjo do Senhor do lado daquele altar, e diz assim: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, e você terá um filho,
e esse filho será grande diante do Altíssimo, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Esse filho virá no espírito de Elias, esse filho virá no poder de Elias, irá converter o povo de Deus de volta para o Senhor. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, para que o Senhor Deus traga avivamento sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida desta igreja, sobre a vida da igreja, nessa cidade, nesse país, no mundo, é que o avivamento comece em Deus. É uma ação de Deus, é ação de Deus de misericórdia, e é ação de Deus para cumprir a sua palavra, porque já estava profetizado que Deus iria enviar um mensageiro, alguém que iria preparar o caminho para Jesus Cristo, uma voz que clamaria no deserto, e ali no deserto profético, no deserto espiritual de uma nação, no deserto local da Judéia, perto do rio Jordão, Deus envia João Batista. O avivamento vem de Deus porque foi Deus que disse para Zacarias, foi Deus que disse para Zacarias que iria enviar e queria lhe dar um filho, e que esse filho teria um propósito de preparar o caminho do Senhor, de trazer o povo de Deus de volta para Deus, e que sobre ele estaria o Espírito Santo e o poder de Deus. Isso veio de Deus, porque Deus havia dito, e o que Deus fala, meu irmão, não volta atrás. O que Ele fala é cumprido, não volta vazio. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. E ali, conforme nós vemos o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 8 ao 17, e do 67 ao 75, o propósito imutável e eterno de Deus é cumprido no tempo oportuno, no tempo de Deus. Deus traz um avivamento para a sua nação, para o seu povo, que andava em caminhos tortos, que andava em caminhos esburacados, que andavam em caminhos muito mais altos. O avivamento começa em Deus, e eu quero te dizer nessa noite, Deus anseia pelo o avivamento, Deus anseia porque todos sejam salvos, Deus anseia que todos recebam o Espírito Santo, Deus anseia que todos se arrependam, ouçam a sua palavra, e por isso você está aqui. Mas além do avivamento começar em Deus, Deus escolheu fazer a sua obra através de simples mortais como eu e você. Deus escolheu fazer a sua obra através do homem e da mulher. Deus escolheu fazer a sua obra através de pessoas falhas, limitadas como eu e você. E ali então, convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 11. O avivamento começa em Deus. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento.
e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Tudo que Deus precisa para o avivamento é um homem, um profeta ungido. Um profeta ungido é caracterizado pela santidade. Um homem que não beberia bebida forte. Um homem que não beberia vinho. Um homem que escolheria desde os seus 12 anos, mais ou menos, habitar no deserto, vestir uma roupa de camelo, usar cinto de couro, comer gafanhoto, comer mel silvestre. Um homem que abdicou da riqueza, um homem que abdicou do luxo, um homem que abdicou dos prazeres de comer, de beber, de se vestir. Um homem que não estava preso, preste atenção, ao formalismo religioso, não estava preso a rituais, a templos, a cerimoniais de matar animais, mas um homem que, além de ser santo, porque para ser um profeta ungido temos que andar em santidade, mas também era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de poder. Um homem que ficou sendo discipulado pelo próprio Deus no deserto por 18 anos. Imagine só você aguardar 18 anos para cumprir o ministério que Deus tem na sua vida. Você se esconder por 18 anos, comendo gafanhoto, mel, com chuva, com frio, com cobras, com escorpiões, com animais selvagens, com escassez de água. Mas nessa escola do Espírito Santo, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre João Batista, e ele se crescia, se fortalecia. E assim como disseram no dia que Zacarias deu o nome dele de João, o que será desse menino? E aquele menino cresceu. Os anos se passaram. Ele tinha sangue para ser sumo sacerdote, mas ele não era sumo sacerdote dos homens, ele era sumo sacerdote de Deus. E ali no deserto, o Espírito Santo de Deus falou para ele: vai. Eu fico imaginando quantas vezes ele não perguntou: será que agora, Senhor? Será que agora que o Senhor vai avivar o teu povo? Será que agora que eu tenho que levar esta mensagem que tu me revelaste? Será que é hoje? Até o dia que o Espírito Santo de Deus disse: vai. 18 anos se passaram. Mas 18 anos andando com Deus, 18 anos se enchendo do Espírito, 18 anos sendo discipulado por Deus, na escola do deserto, não para ir para Jerusalém, não para ir para o centro religioso, não para ir no templo, não para ir na Judéia, nas partes das cidades, mas para ir para o Jordão e para continuar ali no deserto, e começar a pregar, sem carro de som, sem panfleto, sem outdoor, sem anúncio na rádio, sem anúncio na TV, sem compartilhamento no Facebook, sem vídeo no YouTube, sem microfone, sem alto-falante, sem megafone, sem palanque, sem palco, sem templo, sem discípulos, sozinho, uma voz que clamou no deserto:
E aí o resultado foi que o avivamento que começa em Deus, e o avivamento que é necessário, precisa apenas de um profeta ungido, um homem, para mudar uma nação. O resultado é uma nação avivada. O resultado foi uma nação avivada. O resultado foi, preste atenção aqui em mim, olha aqui para mim, que um homem sozinho, no deserto, chamou a atenção de toda uma nação. E a Bíblia diz, vamos lá em Lucas 4, Lucas 3, a partir do versículo 3, aqui está falando de João Batista. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira vindoura? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a paz em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Um homem sozinho no deserto começou a pregar, e as multidões iam até ele, porque não é importante o local, não é importante a tecnologia. A única coisa que é importante: a unção de Deus, o propósito de Deus sendo cumprido. Um homem ardendo em chamas, e o povo virá para vê-lo. Um homem que estava trazendo a salvação, mas para trazer a salvação ele tinha que ter um discurso duro, mas um discurso que salvava, um discurso que libertava, um discurso que purificava uma nação e preparava aquela nação para Jesus. E toda aquela nação foi avivada, com exceção de quem? Você sabe? Sabe quais foram os únicos que não foram avivados com a pregação de João Batista? Aqueles mesmos que fizeram com que Deus tivesse 400 anos de silêncio. O maior pecado que existe é o pecado da religiosidade, o formalismo sem poder, os rituais, a organização, a instituição matam a fé.
matam a fé verdadeira. E os únicos que não creram foram a liderança judaica, os saduceus, os fariseus, os escribas, os anciãos, não creram. O próprio Jesus disse: eu vou fazer uma pergunta para vocês: o batismo de João era dos céus ou dos homens? E eles disseram assim, falaram entre si: se dissermos que era do céu, então ele vai dizer porque nós não cremos nele. Se dissermos que era dos homens, a multidão vai nos espancar, porque consideravam ele um profeta. Então eles responderam: não sabemos. Os únicos que não creram foram os religiosos, e Jesus disse para eles: olha, vocês religiosos, vocês fariseus, saduceus, vocês entram depois do reino dos céus, porque João Batista veio pregando, e os publicanos e as prostitutas creram na sua mensagem, e entraram no reino, e vocês não entraram, e ainda impedem os outros de entrar. Meu irmão, minha irmã, as pessoas corriam até ele desesperadas, as pessoas iam confessando seus pecados, iam até o Jordão para serem batizados, mas depois de saírem das águas, ele falava assim: ó, não ache só porque você tomou um banho nas águas, você será salvo. Deus pode fazer filhos de Abraão até dessas pedras. Produzam frutos dignos de arrependimento, porque Deus já está pronto para arrancar as árvores com machado, e aquela que não der bom fruto será jogada no fogo. Então as pessoas, depois de serem batizadas, iam até ele, talvez rasgassem suas roupas, ajoelhassem no chão, pedissem misericórdia. Aqui nós temos um resumo do resumo. E aí as multidões falavam: o que nós temos que fazer? Você tem 2 túnicas, você tem 2 cobertores, dê um para quem não tem. Você tem 2 sacos de arroz, pegue um e dê para quem não tem. Você trabalha como político para os publicanos, contente-se com o seu salário, não fica pedindo propina. Você soldado, você policial, não bata nas pessoas, não vai extorquir dinheiro das pessoas, não maltrate as pessoas. A mensagem dele era para os judeus, mas até os romanos se desesperavam. Até as prostitutas creram. E eles foram salvos, porque eles se arrependeram. Deus não espera de mim, de você, perfeição, porque nós não temos. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo por mim e por você. Por isso que João Batista não quis batizar Jesus, porque ele pregava o batismo do arrependimento, mas Jesus fala para ele: olha, agora nós temos que cumprir a justiça, me batiza, porque é a ordem do Pai. E aí ele batizou, e ele preparou o caminho para Jesus, para que depois ele saísse. Importa que eu diminua e que Jesus cresça. E por mais que multidões viessem até João Batista, a Bíblia diz que Jesus batizava mais e fazia mais discípulos que João Batista, porque ele veio apenas apontar para o noivo, porque ele é apenas o amigo do noivo. Mas o noivo fica feliz quando o noivo está junto da noiva, e nós somos a noiva. E João Batista continua apontando para Jesus. Até hoje, os religiosos mataram Jesus. Herodes era rei dos judeus, mandou prendê-lo porque ele repreendia ele. Por que João Batista repreendia Herodes? Porque ele tinha casado com a mulher do seu irmão, e porque ele fazia muitas outras coisas ruins. E Herodes gostava muito de ouvi-lo, mas no entanto deixava ele preso no cárcere. E quando a filha da sua mulher, Herodias, Salomé, dançou para ele no dia do seu aniversário: o que você quer? Eu te dou até metade do seu reino. Ela pediu a cabeça de João Batista. E aí então ele mandou matar João Batista, por mais que ele gostasse de ouvi-lo, porque apenas gostar da mensagem não salva. Mas aquele homem, preste atenção, uma nação morta, uma nação moribunda, sem nenhum milagre, porque João Batista não fez nenhum milagre, não curou nenhum cego, nenhum surdo, nenhum paralítico, nenhum doente, não expulsou nenhum demônio, mas estava cheio do poder de Deus para pregar e convencer dos pecados. Trouxe vida, trouxe avivamento para os judeus, e preparou o caminho para Jesus Cristo. Porque para nós recebermos Jesus no nosso coração tem que haver arrependimento. João Batista significa arrependimento. Arrependimento significa confessar o pecado,
e abandonar o pecado. Mas pastor, eu não consigo. Não, eu também não consigo. Mas a graça de Deus nos basta. E a graça de Deus nos faz agora, meu irmão, minha irmã, livres do pecado. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o avivamento começa com santidade do povo de Deus. O avivamento começa com a busca, meu irmão, desesperada de Deus em fazer a sua vontade. E assim Deus enviou Jesus. E aqueles que eram os mais pecadores foram os que creram. Os religiosos falaram assim: não, nós não precisamos de Jesus, nós nos salvamos sozinhos. Mas eu sei que você está aqui porque você precisa de Jesus, porque eu preciso de Jesus. Jesus me salvou, Jesus me deu a sua graça, Jesus me deu o seu Espírito Santo, e assim Ele dá para mim, dá para você. E por isso que Ele quer avivar o nosso coração. Para Deus avivar essa igreja, começa por mim e começa por você. É apenas a segunda sexta-feira que nós estamos falando sobre avivamento. E eu gostaria que levantasse a mão aqui quem acha que não precisa ser avivado por Deus. Quem acha que não precisa que Deus venha trazer vida naquilo que está morto. Levante a mão quem acha que não precisa. Então tudo que nós precisamos é fazer como João Batista fez. Só precisa de um homem. Imagina só nós todos aqui. Nós somos muito mais do que um. Nós temos apenas que fazer que nem João Batista, abnegar o mundo, os prazeres, as riquezas, ser 100% obediente ao Espírito Santo, porque 99% de obediência é desobediência. E nós temos que pregar a mensagem de Deus, sem censura dos homens. João Batista não estava preocupado se iriam cortar a cabeça dele. Ele tinha um acordo com o Senhor de falar a verdade integralmente. E ele não tinha, meu irmão, minha irmã, que agradar os seus ouvintes, que arrecadar fundos. Ele não tinha que fazer política ou média. Ele não tinha que conseguir manter o seu cargo ou conseguir um cargo maior. Ele não tinha que construir um templo. Ele só tinha que trazer vida a uma nação. E assim ele trouxe, nós continuamos falando dele. Muito embora ele tenha pregado apenas 6 meses, há 2000 anos atrás, ele não escreveu nada que chegou até hoje para nós. Mas continuamos falando dele, a ponto dele ser confundido com Cristo. Aquele homem estava tão avivado por Deus, que perguntaram: você é o Cristo? Assim como os primeiros discípulos de Antioquias começaram a ser chamados de cristãos, porque eles eram tão parecidos com Jesus Cristo, que começaram a tirar sarro deles e falar: vocês são cristãozinhos, vocês são Cristo. Mas assim como João Batista e os cristãos falaram: não, nosso Cristo é só um, Ele só vive em mim, porque eu morri e agora Cristo vive em mim. Você está pronto para ir contra o sistema, para ir contra a religião, para ir contra o formalismo sem poder, para ir contra rituais? Você está pronto para o novo de Deus? Você está pronto para o avivamento, meu irmão? Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e do poder de Deus. Nós podemos ser rejeitados por todos, mas eu quero te dizer uma coisa, que foi que o anjo Gabriel disse para João Batista, e eu creio que talvez o seu pai Zacarias contou essa história para João. Olha aqui para mim, ele não tinha riqueza, ele não tinha cargo, ele não tinha nem comida gostosa para comer, mas a Bíblia diz que ele seria grande diante do Senhor. O próprio Jesus Cristo disse: entre os nascidos, entre os homens, não houve ninguém maior que João Batista. Ele foi o maior de todos os profetas. E ele diz assim: não sou um profeta, mas aquele que preparou o caminho para mim. Se você fosse Deus e você fosse enviar alguém para preparar o caminho para o Senhor, quem que você ia enviar? O que você tem de melhor ou de pior? E você é o de melhor que Deus tem hoje.
Deus tinha um plano e um propósito para a vida de João Batista. Deus tinha um plano e um propósito para a vida de João Batista. E Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Antes dele nascer, Deus tinha um plano. E antes de você nascer, Deus tinha um plano. E o plano dele, assim como o de João Batista, é que você seja cheio do Espírito Santo. Porque nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Antes de você nascer, isso já aconteceu. Então, meu irmão, preste atenção. O diabo quer que você abaixe a cabeça, o diabo quer que você fique pensando nos seus erros, mas esquece, agora se arrepende, se volte para Deus. E você vai ser o profeta que vai preparar o caminho do Senhor, porque Ele está voltando. E você é o João Batista de hoje. Eu não ouvi nenhum amém. Amém. Glória a Deus. Para converter multidões ao Senhor. Não por nós, porque nós não temos poder. Nós não temos recurso. Nós não estamos na propaganda da TV, nem do rádio. Só precisamos andar com Deus no deserto, buscá-lo, conhecê-lo, e quando Ele falar, vai, eis-me aqui. Mas será que a gente está pronto? Ele teve a sua vida encurtada, João Batista, morreu com cerca de 33 anos. Mas continuamos falando dele. E ele cumpriu o seu propósito. Não é o tamanho da vida, mas o quanto dessa vida nós andamos com Deus. Como Enoque o fez e foi trasladado, nós falamos a semana passada. E por isso eu quero orar com você. Pedir para você ficar de pé. Santo Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para nos converter, para nos arrepender. A voz de João Batista continua clamando no deserto, pois foi o Senhor que o enviou para pregar o arrependimento. Não há fé sem arrependimento, e nós queremos nos arrepender, nós queremos mudar, nós queremos andar contigo, Senhor, no meio desse deserto, desse mundo, para estarmos avivados, e avivarmos, Senhor, a nossa vida, e avivarmos, Senhor, a nossa casa, a tua casa, em nome de Jesus, Senhor. Nesta noite, vem, Senhor, pela fé em Cristo, derramar do Teu Espírito, com graça e poder, para que possamos ser instrumentos Teus para avivar esta cidade. Sabemos que o Senhor ama a todos, e aonde há fogo, a multidão vai. Acende o fogo em nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, gostaria que você viesse aqui na frente.